Boa noite! Olá, mulheres guerreiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro semanal. Estamos aqui todas quarta, toda sexta-feira para entregar para você o melhor conteúdo, as melhores informações. E aqui o meu objetivo é ajudar você, mulher comum, assim como eu, a montar o seu próprio negócio trabalhando com sobrancelhas, certo? E eu sempre venho trazendo conteúdos bastante relevantes que vão ajudar você nesse propósito, que vão ajudar você a conseguir alcançar o seu objetivo, que é montar seu próprio negócio, né? Deixa eu ligar aqui a minha lâmpada, que eu esqueci de ligar. Agora sim. Dá tudo certo. Pronto. E aí, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui comigo, tá? Gente, a aula de hoje vai ser uma aula bem especial, porque é uma aula, muitas vezes que, às vezes nos cursos não ensinam, nos cursos não falam sobre isso, nos cursos eles não orientam, porque acha que não precisa ter esse conhecimento, certo? Mas é a base de todo profissional de design de sobrancelhas, é conhecer a pele. É conhecer o pelo. É exatamente a nossa estação de trabalho, é exatamente aonde a gente vai atuar, que é na pele e no pelo do nosso cliente, tá certo? E aí eu vou falar aqui pra vocês, vou falar de forma simples, de forma facilitada, simplificada, explicar pra você passo a passo o que é, certo? Pra vocês entenderem e não errar mais no conhecimento sobre a pele e sobre o pelo, tá bom? Bom, então vamos nós. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quero que vocês entendam que a nossa área de trabalho, nós como profissionais design de sobrancelhas, a gente atua na pele e nós atuamos no pelo, certo? Na pele, a nível de epiderme, ou seja, essa parte aqui onde a gente toca, onde a gente sente, né? E no pelo, que é exatamente onde a gente retira os fios, faz o desenho, faz todo aquele mapeamento exatamente nos pelos. E eu vou explicar tudo sobre pele e tudo sobre pelo, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o sistema. A nossa pele e o nosso pelo, ele está incluído num sistema chamado sistema tegumentar. Ah, Jéssica, o que é isso? Eu nunca ouvi falar o que é sistema tegumentar. Bom, o nosso sistema, o nosso corpo, ele, vamos dizer assim, contém vários sistemas. Sistema reprodutivo, sistema muscular, sistema neurológico, sistema circulatório, né? Sistema digestivo, reprodutor e etc. E temos dentro desse sistema o sistema tegumentar, que é o sistema da pele. E aí esse sistema compreende epiderme, derme e hipoderme, compreende os pelos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, né? Compreende os seus anexos, que são os cabelos, as unhas, certo? Então, tudo isso é chamado de sistema tegumentar, né? Que são os anexos, pelos, cabelos, unhas e glândulas, né? E a pele, epiderme, derme, hipoderme e os pelos, né? Como já falei anteriormente, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. E aí nós precisamos entender primeiramente qual é o objetivo da pele. Para que serve a pele? Qual é o propósito? A pele é o maior órgão do nosso corpo humano, todo mundo sabe disso, né? É impossível sobreviver sem pele, é impossível sobreviver sem pele, né? É o maior órgão do corpo humano, é um órgão vital, ele é responsável por nos proteger o nosso corpo contra fatores externos e também proteger as nossas estruturas, né, nossos órgãos contra micro-organismos, contra sujidades, contra poluição, contra patologias, tudo isso a pele ela é responsável por nos proteger, certo? Proteção do corpo, ou seja, todos os nossos órgãos eles ficam envoltos da pele, né? A pele também é responsável pela regulação de calor. Então, por exemplo, quando a gente está com frio, a gente fica todo vibrando, né? Vibrando, se tremendo para poder gerar o que é chamado de homeostase, que é justamente esse equilíbrio da pele, né? Equilíbrio da temperatura, perdão. Ou seja, a gente treme para quê? Para recuperar essa temperatura, né? Agora, se eu tô com calor, é liberado água, suor, que é justamente para poder fazer essa homeostase, esse equilíbrio, né? Temos também a nossa questão da sensibilidade. Quando fala assim, sensibilidade por meio dos nervos.
O que é isso? Porque a nossa pele é ligada por vários sensores, tá? Vários sensores, aonde esses sensores eles passam a comunicação para o cérebro, tá? E aí, nessa comunicação para o cérebro, a gente consegue identificar se está com dor, se está com pressão, se está com frio, se está doendo, se está bom, se está ruim. Por quê? Porque a pele ela é responsável por essas questões de sensibilidade, da gente ter esse receptor de dor, né? E a nossa pele também, ela tem uma função muito de avisar, né? Ela é um sensor, ela avisa quando algo não tá legal, ela avisa. Então a pele ela realmente demonstra muito, ela é um sistema muito importante pro nosso corpo humano, porque avisa. Se você tá com diabetes, começa a aparecer manchas, se você tá com estresse, aparece a dermatite e por aí vai. Envoltório das estruturas vitais, que são os líquidos, então a pele evita que os líquidos saiam, né? E que a água externa entre em contato. Então, a nossa pele é impermeável, né? Então, não entra água, só se eu molhar assim não vai entrar água, né? Porque ela é impermeável. E como eu falei, é uma órgão do corpo humano, né? Aí nós temos a nossa epiderme. A epiderme é essa pele aqui que eu tô tocando, tá? Ela é composta por 5 camadas, que são os extrato lúcido, tá? Extrato lúcido, granuloso, espinhoso, germinativo, e também temos o extrato córneo, que é essa camadazinha aqui, ó, camada de células mortas, tá? Lá no extrato córneo está composto queratina, temos água, temos lipídios, né? Células mortas, tudo fica aqui, ó, na nossa epiderme, certo? É uma região que não sai vasos sanguíneos, não tem vasos sanguíneos, ou seja, não sangra, ok? Isso fica na nossa epiderme. Então, quando você fizer uma lesão, uma feridinha e não sangrar, é porque atingiu a nossa epiderme. Temos também a derme. A derme é responsável por nutrir a epiderme, ou seja, vai nutrir, vai levar todos os nutrientes, todo o oxigênio, vai levar as vitaminas, os minerais, vai passar através de comunicação celular para as células, né, para poder nutrir essa epiderme. Então, lá na derme, nós temos os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, nós temos folículo piloso, veia, artéria, nós temos glândula sudorípara, glândula sebácea, temos os poros, né, temos os ossos, temos várias estruturas que se originam da derme e vem até a superfície. Temos o músculo eretor do pelo, né, temos células de defesa, temos células nervosas e por aí vai. Bastante, né? A nossa derme. E temos a hipoderme, que é a camada de tecido adiposo, ou seja, gordura, tá? É a camada de gordura, tá? Então, nós temos aqui a hipoderme, que é justamente para quê? Para que serve? Para promover energia, para promover, vamos dizer, proteger os nossos órgãos internos, né? E também para gerar o contorno corporal da mulher. A camada de gordura, na quantidade correta, ela também promove esse contorno corporal, tá certo? E nós temos aqui alguns tipos de peles comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, que são peles normais, pele seca, pele oleosa, pele acneica, pele mista. Eu fiz uma live, se você procurar aqui no meu feed, você vai ver que tem vários conteúdos falando sobre pele, e eu fiz uma live falando só exatamente sobre cada tipo de pele, sobre as características de cada uma, certo? Explicando o que é pele mista, o que é pele mista, o que é pele normal, o que é pele seca, tudo explicando aí no caso, aqui no meu feed, tá certo? E nós vamos falar sobre os pelos. A gente já aprendeu sobre pele, agora vamos aprender sobre os pelos, né? Vamos lá. Nós temos vários tipos de pelos no nosso corpo. Pelos nas axilas, pelos nas regiões pubianas, pelos nas sobrancelhas, pelos no rosto. O que vai influenciar esse tipo e essa quantidade de pelos? Primeiro são os fatores genéticos. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O Tony Ramos. No caso, ele tem um fator genético que influencia muito na quantidade de pelos. Então, tem bastante pelos, né?
vamos supor, uma pessoa que tem alopécia, que tem problema com pelo, já tem bem pouquinho pelo, até não tem nada, né? Aqui na região um pouco mais fina, aqui já embaixo um pouco mais espesso, né? Então isso tudo essas questões, elas são relativas a fatores genéticos. Também é relativa a fatores vamos dizer, de raça, né? Então, por exemplo, uma pessoa que que é afrodescendente, uma raça, né, afrodescendente, já tem uma característica de um pelo um pouco mais escuro, um pouco mais crespo, né, mais espesso. Já uma pessoa asiática tem a característica de um pelo mais fino, um pelo mais liso, né? Uma europeia tem uma característica de um pelo mais louro, mais fininho. Tudo isso vai influenciar diretamente nos tipos de pelos. Nós temos as estruturas, né? O pelo ele pode ser chamado de talo ou haste, certo? E ele fica, no caso, ele sai do folículo piloso lá embaixo, né? Onde tem a papilazinha dérmica, ali bem naquela região que tem um bulbo capilar, que são células germinativas que vão alimentando esse pelo, vão nutrindo para fazer com esse pelo crescer. Então o pelo pode ser chamado de talo, pode ser chamado de haste, né? Que aí ele vai sair lá da raiz e vai aparecer na nossa epiderme, tá? E os nossos pelos, eles passam por 3 fases. A fase 1, que é a fase anágena, que é a fase onde ele está ligado no bulbo capilar até a raiz, vamos dizer assim, na epiderme até o bulbo capilar. Então a gente consegue ver ele aqui, né, na nossa epiderme, mas na parte interna a gente não vê, então, mas ele está ligado, certo? Ele está preso. Então, às vezes, quando eu vou puxar, a cliente pode até sentir uma dorzinha, porque ele está preso ali. Nós temos a fase, que é a fase anágena. Nós temos a fase 2, que é a fase catágena, que é quando ela se desprende. E aí ela fica presa só pelas paredes das laterais, certo? Se desprende, que ela já está encaminhando para fase de queda. Então, esse pelo, ele tá mais fácil. Então, quando eu puxo, ele sai mais facilmente, ele dói bem menos, porque já tá solto, né? E temos a fase 3, que é a fase cartelógena, que é quando ele cai. Ou seja, quando ele cai, já vem outro pelo já nascendo. E aí fica nesse ciclo, ó. Anágena, catágena, telógena. Anágena, catágena, telógena. Esse ciclo vai passando em torno de 20 a 60 dias, tá bom? E aí, isso justifica porque quando a gente pinta, por exemplo, o design, faz um design com um banho de brilho, com 30 dias já não tem mais, né, aquela cor que foi pintada. Por quê? Porque aquele pelo caiu e nasceu um outro, um branco, por exemplo. Então tem esse ciclo natural. A gente tem que entender que isso vai acontecer diariamente com as clientes, e diariamente ela vai mudar esse ciclo, vai cair, vai nascer, vai cair, vai nascer, e vai passar por todo esse processo, tá? Fase anágena, catágena e telógena. Temos aqui os tipos de pelos, que é o pelo lanugem ou velo. Pelo lanugem é aquele pelo bem fininho, pelo de bebê, pelo do pulso, pelo do mamilo, aquele pelo assim bem fininho mesmo, certo? Isso é chamado de lanugem. Aquele pelo de bebê, pelo de recém-nascido, é um pelo bem fininho mesmo, delicado. Não é chamado de penugem, é lanugem ou velo, certo? É uma pelugem macia, né, com a que reveste o corpo de recém-nascidos, né? E aí ele fala aqui, ó, na literatura, possui um ciclo de queda e substituição igual o dos pelos terminais, ou seja, esse ciclo, né? Mas cresce um pouquinho mais lentamente, né? Levando até de 2 a 3 meses para reaparecer total. E temos o pelo terminal, que é aquele pelo de barba, tipo de homem, que é aquele pelo espesso, grosso, né? Profundo. Normalmente eles crescem nas axilas, nas regiões pubianas, né? E ele possui uma raiz e um bulbo muito desenvolvidos e é originado no folículo subcutâneo. Então, é aquele pelo grosso. Então, por quê? Porque ele é muito desenvolvido, ele é muito nutrido, então ele cresce grosso e espesso, certo? Esses são os tipos de pelos que a gente encontra no nosso dia a dia, mais para o público masculino, pelo grosso, mas também tem mulheres que têm pelos muito grossos nessa região aqui, ó, nessas regiões aqui. Temos mulheres que têm pelos grossos região de buço, fatores hormonais, aí varia, certo? E esse pelinho fininho, essa lanugem, é mais aqui na região de costeleta,
né? Às vezes aqui na região de pescoço, na testa, tem esse tipo de pelo, certo? Então, meninas, esse conhecimento acerca de pele e de pelos, isso é muito importante para que você possa entender como funciona o ciclo da pele, como funciona a renovação da pele, como funciona a queda dos pelos, qual é o prazo que a cliente tem que voltar para fazer o procedimento, porque isso vai influenciar diretamente na percepção do cliente em relação a você, pelo que ela vê, o que você sabe, né? E também quando você conversar com ela, para você entender o porquê que ela tem que voltar todo mês, né? Por que aquele pelo tá caindo, por que a pele dela tá daquela forma. Então, isso aqui eu dei uma pincelada para vocês entenderem e vocês ficaram com gostinho de queimar para vocês estudarem mais e mais sobre pele e sobre os tipos de pele, suas características e também sobre os pelos, os tipos de pelos, sua fisiologia e suas características. Ok, meninas? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E fique com Deus, semana que vem tem mais. E a gente tá aqui todo dia para ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo no coração e até a próxima.